Amados, em nome de Jesus, após a leitura da palavra, cadê a nossa professora das crianças? Nossa irmã Ludmila, junto com a escala dos irmãos que estão na escala. Após a leitura, tá com... Vocês chamam a atenção, pode ir lá para a salinha, para ter aula de vocês, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmão, reverência à palavra do Senhor. Com muita alegria, quero chamar aqui à frente a minha digníssima. Glória a Deus. Quinta-feira foi uma bênção, irmão. Os irmãos te acompanharam lá no Instagram, Facebook. Outros irmãos de outros lugares estão acompanhando a palavra também. A palavra tá, Moçambique. Estou pedindo congregação em Moçambique. Moçambique está dando contato com a gente aqui, pedindo para ver a congregação lá. Quem crê, irmão? Glória a Deus. Amém. Então a mensagem ela é transmitida, tá bom? Estenda a mão para cá, irmão. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito. Eu te peço mais uma vez, toma a tua filha, meu Pai, em tuas mãos. Use-a, meu Pai, como canal de bênçãos, como o Senhor já tem usado, ó Pai, para falar conosco. Não aquilo, ó Pai, que queremos ouvir, mas o que precisamos. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastora Nasa, mais conhecida como minha digníssima, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe a madrugada de capaceu, amém? Amém. Ele me deixa um pouco nervosa. Amém, igreja? Abre a sua Bíblia comigo no livro de João, segundo escreveu João, capítulo 4. Glória a Deus. Quem está aqui, diga glória a Deus. Aleluia. A partir do versículo 1, amém? Uma palavra até conhecida por muitos, mas que Deus quer falar ao nosso coração diferente nessa noite. Amém? João, capítulo 4, a partir do versículo 1, vou estar lendo alguns versículos salteados. Preste atenção aí em nome de Jesus. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Lembrando a igreja que é importante a gente ter a palavra de Deus, a Bíblia, ó. Essa aqui com a gente. Tem muita gente hoje usando celular. Eu vou a igrejas, tá todo mundo com celular na mão. Gente, o celular uma hora vai dar ruim. Tem que ter aqui, ó. Traga sua Bíblia em nome de Jesus. Seja crente raiz. Quem é crente raiz aí? Crente raiz anda com a Bíblia. Pode estar até velhinha assim, ó. Isso aqui eu não quero nem desfazer. Eu falei, Senhor, já está na hora. Está pedindo socorro já, minha Bíblia já está toda rasurada. Mas eu não quero passar para frente, porque eu gosto muito dela, entendo bem. Amém? Vamos ler em nome de Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 1. João capítulo 4, versículo 1 diz assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu sei que você já repetiu isso 1000 vezes, mas você vai repetir mais uma vez. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Glória a Deus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, meio-dia, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Versículo 10. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é e o que diz, dai-me de beber, tu me lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Vira para o teu irmão e fala assim: bebendo dessa água, você vai continuar tendo sede.
Então beba da água da vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha adquiri-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde lugar que deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Senhor, o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Porque o Pai, procura tais que assim o adorem. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse-lhe aqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Você pode se sentar glorificando a Deus? Aleluia, glória a Deus. Naquela época, os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus, porque já existia uma controvérsia, algo que eles não se davam, porque na época já de Salomão, e tudo que aconteceu, existiu uma guerra e tudo mais, e 2 reinos não foram divididos, Reino do Sul e Reino do Norte. Já tivemos essa aula aqui, né, na nossa escola bíblica dominical, e quando eles foram divididos, o Reino do Norte ficou sendo Samaria, e o Reino do Sul ficou sendo de Jerusalém. Eu falei: Senhor, não posso errar isso, agora sim. E aí, no meio disso tudo, né, nessa divisão toda, Samaria ficou mal vista, porque ela acabou se envolvendo com outros povos, com outras pessoas, começou a se envolver com quem eles não queriam, e os judeus começaram a falar: aquele povo lá começou a se envolver com quem não deveria se envolver. Então eles falam assim: então não vamos nos falar mais. Eles olharam para o povo de Samaria e falaram: não quero mais ter contato com aquele povo ali. Só que Jesus entra em cena. E Jesus, ele não olha o local, ele não olha a cidade, ele não olha a pessoa, ele não olha por fora, ele olha por dentro. Jesus, ele não vê a localidade, ele não vê como vai fazer, não. Jesus, ele vem, porque quem não quer passar por Samaria é o homem, mas o Jesus, o próprio Deus, quer passar por Samaria. Tem gente que não está entendendo aqui essa palavra, não. A palavra de Deus diz que existe uma discussão ali no capítulo 4, bem no início, de quem estava batizando mais, se eram os discípulos, se era Jesus. Jesus não participa de confusão, Jesus não participa de discórdia, de briga, de quem está batizando, quem não está batizando. Ele pega e ele vai para a Galileia. E saindo ali da Judéia, meu pastor, de acordo com os estudos, de acordo com o que a gente aprende, é que você não passa por Samaria. Você dá uma volta muito grande para chegar aonde ele queria chegar. É em torno de 1 dia e meio, mais ou menos, 2, para chegar naquela localidade a qual ele queria chegar. Mas só que Jesus não é um homem. Jesus, ele veio como homem, mas ele também veio como Deus. Então Jesus, ele não vê como o homem vê. Jesus, ele vê a alma. Jesus, ele vê a necessidade. Jesus, ele vê o porquê ele precisava passar por Samaria. Vira para o teu irmão nessa noite e fala para ele. Pega na mão desse crente nessa noite e fala a ele: ei, Jesus quer passar por Samaria. E o que tem sido Samaria para você? O que tem sido Samaria para você? Lá tinha uma mulher em pecado que não entendia, talvez estava precisando ser pega pela mão, talvez alguém olhava para ela assim: não vou pegar pela mão dela não, está totalmente errada.
Mas a Bíblia declara que Jesus fala assim, a palavra de Deus diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário. É necessário Jesus passar dentro da sua casa. É necessário Jesus entrar em momentos e lugares a qual você não espera mais, que você já se encontra frustrado, achando que Jesus te esqueceu. É necessário que Jesus passe. É necessário que Jesus passe na sua casa. É necessário que Ele passe no seu trabalho, na prova que você está passando. É necessário que Jesus passe. Mas não vai ser o homem que vai mandar Jesus passar, vai ser Ele, o próprio Deus vai pensar assim, eu vou passar por Samaria. Era-lhe necessário passar. A palavra de Deus diz que Ele vai. E eu fico olhando, porque a caminhada é longa. É uma caminhada muito grande para poder chegar do outro lado. E ninguém quer caminhar. Quem caminha aqui mais de 30 minutos, levanta a mão. Mais de 30 minutos caminhando. Só para mencionar. As duas pessoas aí, levantaram a mão. Imagina você caminhar um dia e meio inteiro, 2 dias para chegar ao local. Falei, Jesus amado, obrigada pelo carro. Obrigado pelos meios, os ônibus que o Senhor, que o mundo foi criando aí, os homens foi criando. Porque naquela época não tinha isso, não é? Eles caminhavam, imagina os discípulos iam, os apóstolos indo atrás de Jesus, as pessoas iam atrás de Jesus também, porque elas queriam milagre, elas queriam cura. Então o povo continuava ali diante de Jesus e estava ele caminhando. Eu vou passar por Samaria. Jesus está indo. E existe uma mulher lá naquele lugar. Existe uma pessoa que todo mundo pode apontar, que todo mundo olha para ela e vê os defeitos dela, os problemas dela, o pecado dela. Mas Jesus, Ele não vem para ver pecado de ninguém. Ele vem para perdoar. E Jesus, quando Ele vem para perdoar, Ele perdoa e fala, não vá e não peques demais. Mas sabe o que eu vejo dentro dessa mulher? Uma grande missionária. Porque depois dela tudo mudou. Vira para o seu irmão nessa noite e fala para ele, quando Jesus passar por sua Samaria, você vai sair de lá diferente. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus, Ele vai, está caminhando, e tem uma mulher lá, retirar a água. Ela só vai com seu cântaro para pegar a água do poço que era feito por Jacó, sua família. E ela vai ali porque ela tem sede, porque ela quer usar água dentro da casa dela, não é verdade? Alguém já pegou água no poço aqui? Levanta a mão, além de mim. Não é fácil não, né? Já carregou água do poço até a sua casa? Então imagina essa mulher chegando lá, meu presbítero Damasceno, e ela pegando aquela água todo santo dia. Qual horário? Meio-dia. É o horário que não estavam as mulheres donas de casa, que tinham maridos, tinha a família, e ali ela estava meio-dia, o sol de pino. Já viu aquele calorão do deserto? Um calor, e ela estava ali pegando água. Só que ela não sabia, eu queria que você prestasse atenção nisso agora, que quem ia passar ali ia mudar a trajetória da vida dela. Quem ia passar ali, meu pastor, não ia pedir só água, ia mudar a trajetória, a história, a vida, o testemunho, o grau de amor que ela não tinha, ia mudar ela por completo. Era ali necessário passar por Samaria. Vai Jesus caminhando. Quem está esperando a chegada de Jesus aqui, porque você conhece Jesus, você conhece essa palavra, você fala, Jesus, eu estou esperando o Senhor passar por Samaria. Jesus, eu tenho necessidade hoje que o Senhor passe por Samaria. Jesus, eu tenho necessidade, porque os meus problemas são grandes, eu tenho necessidade que o Senhor passe por Samaria. Talvez você está falando, pastora, mas eu não estou em pecado. Não! Mas tem algo em você que você está precisando de uma transformação. E é necessário Jesus passar por Samaria. E Ele passando por Samaria, tudo muda. O quadro da casa muda, a história muda, o testemunho
a vida da pessoa muda. A pessoa vira uma pessoa transformada porque Jesus passou. Ele passou. A palavra de Deus te declara que ele chega lá. Tá aquela mulher aonde, gente? Aonde é que ela tá? No poço. Tirando o quê? Água. Jesus pede água para ela. Interessante é que a Bíblia não relata, que eu fiquei estudando isso aqui já há muito tempo, só que dessa vez eu pesquei. Eu falei, ué, mas não diz que Jesus bebeu água? Não fala. Alguém já prestou atenção? Não fala que Jesus bebeu, ele pediu. Ele pediu água. E a mulher fala assim, é muito interessante, igreja. Acho linda a história, a palavra do Senhor, porque quando ele pede água para ela, o Senhor, ele deixa declarado para ela quem ele é. Ele deixa declarado para você quem ele é no dia de hoje. Ele deixa declarado para você por que ele veio à tua vida. Os dias estão difíceis, os dias estão sendo maus, os dias estão se acabando, se findando. E tem gente que não está entendendo que ele já passou por Samaria. Eu vou falar isso aqui que Deus está mandando agora, não tem nada a ver com o contexto. E que ele já passou por Samaria, já transformou, já mudou. Você já bebeu da água da vida eterna, já bebeu da água que sacia. E você está falando assim, não, mas eu preciso que ele passe de novo. Ei, o que você quer ser transformado? O que mais você quer? O mundo está aí. Satanás está batendo na porta todo dia. E tem gente, em vez de abrir na porta a Deus, está escancarando. Samaria te muda hoje em nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Porque ele pode mudar. A palavra de Deus diz que quando ele chega e ele pede da água, ela fala que o poço, ele é grande, né? Fundo. E que é difícil. Pergunta a ele se ele tem algo para pegar a água. E ele fala assim para ela, se você soubesse quem está te pedindo água, você nem ia pedir, porque você está de acordo com alguém que tem a água da vida eterna. Você já se viu deparando estar diante do Senhor? Diante de Jesus? Você já parou assim e falou assim, não, Jesus, senta aqui. Alguém já fez isso? No seu momento mais difícil, onde você está vivendo momentos muito difíceis, e você fala assim, Jesus, senta aqui, porque eu quero dessa fonte hoje. No momento mais difícil você fala assim, Jesus, senta aqui mais uma vez, porque eu preciso beber novamente dessa água. É água que jorra para a vida eterna. Mas tem pessoas se esquecendo que ele passou por Samaria. Tem pessoas esquecendo que quando ele passa, muda a trajetória. Tem pessoas esquecendo que ele já mudou, que ele já transformou. E tem gente que nem sabe o que ele pode fazer através de Samaria. Ele quer mudar as histórias aqui nessa noite. Ele quer mudar testemunhos. Ele quer te fazer de você um grande missionário, missionária da obra de Deus. Pessoas que pregam o evangelho da verdade e falam assim, eu tenho uma pessoa que tem a água da vida eterna para você. Mas não. Eu vou falar isso aqui agora que Deus está mandando falar. Passou por Samaria. Jesus restaurou. Jesus limpou. Deu água da vida eterna. A pessoa bebeu, recebeu. Mas ela não compreende a mudança que chegou nela. Ela não compreende, meu pastor, que a mudança que chegou não era para continuar da mesma forma. A mulher mudou. Eu e você temos que mudar quando Jesus passa por Samaria. Eu mudo como, pastora? As minhas atitudes, as minhas falas, o meu jeito, eu tenho que mudar. Se Jesus passou, eu tenho que mudar. Porque eu bebi da água da vida eterna. Jesus, quando ele vem, ele traz uma transformação naquela mulher. Igreja do Senhor, isso é muito forte.
Olha a Bíblia aí comigo. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber, qualquer. Poderia ser a mulher e mais alguém, igreja? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Só tinha a mulher lá. Mas ele fala: se todos, né? Se beber, ó, volta aqui. Disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. A água, que água é essa? Do poço. Você bebe água, às vezes tem sede, não é? Quem tem problema no rim aí, levanta a mão. Agora eu estou vendo todo mundo, botei o óculos. Eu tenho, hoje em dia estou com problema. Todo mundo sabe que passei por cirurgia. Agora, se eu ficar muito tempo sem beber água, o rim começa a gritar. E aí, essa água, ela sacia a nossa vida naquele momento, não é? Você bebe um copo de água ali, está com uma sede geladinha. Eu não bebo água gelada. Mas aí você está com sede, você está andando na rua, imagina, no deserto. Está Jesus caminhando, chega cheio de sede, mas ele não bebe. Ele fala para ela: eu tenho essa água. Eu tenho essa água que jorra. E que você não vai voltar a ter sede. E a Bíblia declara, fala assim, ó: Jesus disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nela uma fonte de água que jorre para a vida eterna. O céu é de verdade. Aquela mulher ouviu o que ninguém tinha falado para ela: eu tenho uma fonte inesgotável. Jesus, ele é a fonte inesgotável. Jesus, ele é o Rei dos Reis. Jesus é aquele que transforma vidas. Jesus continua sendo o que salva. Jesus continua sendo a fonte de vida eterna. Jesus continua sendo aquele que te leva ao céu e não ao inferno. Jesus é o nome dele. Ele é Jesus. Fonte de água viva, eterna. Mas tem gente que ainda não conhece Samaria. Ainda não teve um encontro com Samaria. Jesus até passou ali, ó, caminhou, falou: ei, estou aqui. Jesus está falando: não, estou aqui. Você não está me vendo. Eu estou no poço. Meu Deus. Eu estou aqui diante de você. Você não quer essa água. Por que não quer água de vida eterna? Ah, pastora, mas porque eu preciso deixar isso, aquilo, eu preciso ser transformada, eu tenho que largar as bebidas, eu tenho que largar o cigarro, eu tenho que largar a droga, eu tenho que largar a prostituição, eu tenho que largar a música, eu tenho que largar o cigarro. Ele vem você em tudo, porque Jesus quer te transformar. Jesus, ele não está olhando que você tem que largar, meu querido e minha querida. Jesus está olhando para você e está falando assim: vem porque é eu que estou te dando salvação. Eu quero tirar você do lamaçal do pecado e quero transformar sua vida em Samaria. Você que Jesus passou, ele esteve no poço, mas você não recebeu. Deus falou simplesmente dessa forma comigo, meu pastor. Sabe que hora que veio essa mensagem? Hoje de tarde. Ficou batendo no meu coração. Falei: Jesus já tem um monte de mensagem, mas o Senhor quer essa. E aí ele fala assim: ó, eu tenho a fonte de vida eterna. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Continuando na palavra, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha adquiri-la. Disse-lhe Jesus: vai achando teu marido. Olha só o que é importante aqui. Eu queria que você entendesse essa palavra. Jesus, ele conhece. Vira para o teu irmão e fala assim: Jesus, ele te conhece. Ele sabe de você. Talvez o vizinho do lado não sabe da sua história.
não sabe os nossos erros, os nossos problemas. A gente só dá bom dia, vizinho. Ele olha para você e fala assim: olha, todo dia dá bom dia, não sabe da sua história, nem a metade. Seu parente às vezes não sabe como você é, mas Jesus, ele sabe. Ele sabe onde ele tem que mexer, onde ele tem que limpar, onde ele tem que transformar. Ele sabe onde entrar dentro da tua casa, aquele pecado oculto, que talvez muita gente não sabia. Jesus falava: ela disseste bem, porque já teve 5. E este que é o seu, não é seu. Ele sabia, mas ele foi ali apontar a igreja, sim ou não? Sim ou não, igreja? Fala comigo, em nome de Jesus, me ajude a pregar. Ele não foi apontar o pecado daquela mulher, mas ele foi trazer a vida eterna para ela. Porque é um crente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não vai querer apontar assim. Ele vai querer te ajudar. Ele vai querer olhar para você e falar assim: ei, eu recebi uma fonte. Eu quero que você receba essa fonte também. Eu quero subir ao céu. A minha família, eu quero que eu e a minha família servimos ao Senhor. Se eu quero, eu vou falar dessa fonte. Jesus não estava ali para apontar os erros daquela mulher, mas ele estava mostrando para ela que ele se preocupava com ela, que ele pensava nela naquele momento que ele chegou ali. Era-lhe necessário Jesus passar por Samaria. Tem igrejas que quando eu vou levar essa palavra, vai entender muito bem. Quando a gente vem na nossa, tem gente que fala assim: já estou habituada a ouvir a pastora, o pastor, o presbítero. Não leva aqui. Eu quero falar para você que é o Espírito Santo de Deus que está mandando dizer para você nessa noite. Não é um homem, não é mulher, não é seus pastores. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem e nos confronta de uma certa forma, porque Jesus está falando assim: eu não quero olhar o seu pecado, porque esse eu já sei. Jesus já sabe. Ele sabe onde a gente erra, ele sabe onde a gente cai. Sabe ou não sabe, igreja? Ele sabe, e Satanás também sabe. E aí mora o perigo, meu pastor, porque Satanás sabendo, ele vai investir forte para você cair cada dia mais. E aí o que vão fazer? Vou olhar para a fonte. A fonte de vida eterna que é Cristo. Não está aqui para me apontar, não está aqui para me julgar, mas para estar aqui para me perdoar e mudar a minha trajetória. Jesus, quando ele vem para Samaria, ele vem mostrar para aquela mulher, mesmo com as suas frustrações, os seus erros, os seus problemas: eu estou aqui no poço com você. Eu imagino os apóstolos chegando, todos eles, porque detalhe bateu muito isso na minha mente, e olhando para Jesus parado ali, conversando com aquela samaritana, e falando assim: mas Jesus, não era nem para a gente estar por aqui, não é verdade? Se os judeus não se lidavam com os samaritanos, não era nem para Jesus estar lá, mas ele estava. Porque Jesus, ele não quer olhar o lugar que você está, ele quer olhar para você. Ele quer olhar para você e falar assim: não, eu quero mudar verdadeiramente o quadro da sua vida. Basta você receber essa fonte de vida eterna. É dessa forma. A palavra continua dizendo, versículo 19: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela fala sobre o lugar de adoração, como eu disse, porque como foi dividido, um lugar era sobre política e a adoração era em Jerusalém, e aí naquele lugar onde ela estava foi designado um outro monte para eles adorarem. E Jesus fala: não, é em todo lugar que devemos adorar, é em todo lugar, em todo momento. E aí ela começa a ouvir Jesus, e ela começa a dizer: ei, tem algo de... agora eu quero que você preste atenção, tem algo diferente nesse homem. Esse homem, ele não veio para me julgar. Esse homem, ele não veio para me apontar os meus erros do que eu estou vivendo. Não, ele veio diferente. Ele me mostrou a necessidade de vida eterna. Ele me mostrou o quanto eu preciosa sou, porque ela olhou para ela e falou assim: não, eu sou amada agora. Jesus está olhando para mim: ei, eu vejo que
Quem que é a fonte de vida eterna? Que dá um glória a Deus. Então, se você quer, vira para o teu irmão nessa noite e fala para ele assim, em nome de Jesus. Fala para ele, Jesus está passando por Samaria nessa noite. Samaria é aqui agora. Então receba da fonte eterna em nome de Jesus. Recebe. Ele está ministrando ao meu e seu coração. E se ele ministra ao meu e seu coração, é para que a gente tenha uma trajetória diferente. A palavra continua assim, vamos para a palavra que hoje eu estou amando. Disse-lhe Jesus, versículo 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Jesus se apresenta a ela. Jesus se apresenta a você nessa noite. Fala, eu sou o Cristo. Eu que vou morrer aqui, ele ainda nem tinha acontecido. Mas hoje, eu que morri na cruz do Calvário pela tua vida. Eu que dei o sangue por você. Eu que estou levando os seus pecados. Eu que remi, eu que morri, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o Jesus que está aqui nessa noite. Ali, Jesus ainda nem tinha partido. A oportunidade estava ali. Hoje você tem a oportunidade de ouvir, ser transformado hoje, amanhã, até Jesus voltar. Porque hoje ele vem como advogado. Enquanto ele está advogando, você está podendo falar, Jesus, eu pequei, eu errei. Eu quero confessar diante do Senhor. Passa aqui por mim nessa noite. Jesus, ele quando fala para ela, que ele é Jesus falando para a mulher, eu sou, ele é Deus. A palavra de Deus diz assim, e nisso viram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse, que perguntais ou por que falas com ela. Nenhum deles perguntou. Imagina, ficar interrogando, eles deviam estar entre eles falando, mas porque Jesus está falando. Mas ele não perguntou para Jesus por que estava falando, é lindo demais. Eu amo entrar na história. E eles não ficam assim, Jesus, por que você está falando com ela? Uma pecadora aí, meio-dia, toda errada. Porque tem gente que fala assim, não é? Você vai falar com essa pessoa ali que está no bar? Você vai falar com aquela pessoa que está ali no prostíbulo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Jesus está falando assim, eu quero usar você para falar dessa fonte de vida eterna. Tem gente que não está entendendo e está falando assim, mas por que eu tenho que falar de Jesus? Porque você, meu querido, foi resgatado por Ele. E quem é resgatado pelo Espírito Santo de Deus tem necessidade de falar que Jesus salva. Essa necessidade tem que ser grande e arder no seu coração. A palavra de Deus diz que deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este Cristo? Ela chegou com um cântaro no poço, presta atenção aqui. Ela foi lá pegar o quê? Acho que só uma pessoa entendeu. O que ela foi pegar lá? Água. Jesus simplesmente resolve passar por Samaria e vai ao encontro dessa mulher. Quando ele chega lá, ele fala, eu sou a fonte de vida eterna. Essa água aí você vai tornar a ter sede, mas essa aqui que eu vou te dar agora, você nunca mais vai ter sede. Uma mulher que todos apontavam, e que ela chegava ali naquele horário para que ninguém visse, para que ninguém tivesse contato, uma pessoa que ninguém queria contato com ela, e é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Naquele momento, ela fala assim, não, eu acho isso lindo, agora que você quer que você pegue isso aqui. Ela fala assim, não, eu não quero esse Jesus só para mim, não. Eu quero passar a falar para todo mundo que esse Jesus, ele é a fonte de vida eterna. E aí
como uma grande preletora da palavra de Deus. Não que a Bíblia diz isso, mas ela vai para a cidade. E quando ela chega à cidade, ela fala: venham ver esse homem. Por quê? Porque ele transformou dentro de mim. Tudo que homem nenhum poderia fazer, marido nenhum poderia mudar a trajetória dela, mas Jesus mudou a trajetória daquela mulher. E quando alguém é transformado pelo Espírito Santo de Deus, igreja do Senhor, entenda isso, ele quer que o outro também seja transformado. Então ele fala, ele prega, ele canta, ele fala do amor de Deus, ele diz que Jesus salva, que Jesus liberta, porque a pessoa entende a transformação do Senhor. Aquela mulher, ela vai para aquela cidade. Ela poderia ter ido direto para a casa dela, sim ou não, igreja? Ela poderia ter ido para a casa dela direto, mas não, ela vai para a cidade e fala assim: ei, venham conhecer este homem. Este homem é qual mudou a minha trajetória. Eu quero falar para você nessa noite: venha conhecer Jesus. Ele está passando por Samaria. Samaria é o lugar aqui hoje. Ah, pastora, mas você não sabe dos meus problemas, ou talvez até sei algumas coisas de quem está aqui dentro, mas eu quero falar para você: vem com a sua dor, vem com o seu problema, vem com aquilo que você está vivendo, mas vem. Vem, porque Jesus, ele não está aqui para te apontar, mas ele está aqui para transformar a sua vida. A palavra de Deus diz que ele traz a vida eterna, fonte inesgotável, que só vem dele, e que transforma. Não está aqui para julgar, ele está aqui para perdoar. Você que estava assistindo, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e que o Espírito Santo de Deus te transforme, que você possa ser perdoado pelo Senhor e receber a salvação. Talvez aonde você estiver agora, eu quero declarar sobre você, você possa levantar a sua mão e falar: eu aceito ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Se você não levantar, escreve no comentário: eu aceito a Jesus. E pedir para a igreja se colocar de pé.